Neste vídeo eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito de um tema extremamente polêmico que é o aborto. Bom, eu trouxe aqui alguns dados, alguns textos para a gente refletir a respeito deste tema que norteia tanto a sociedade de hoje, que é a vida humana, a base e finalidade de todas as decisões governamentais e jurídicas, tá? Depois da vinheta. Galera, eu quero, primeiramente, antes de gravar esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês o apoio nas redes sociais para a PL 1904, que é o quê? É uma PL que criminaliza o procedimento um procedimento abortivo que é doloroso, inclusive até aos animais, que é doloroso, inclusive, até os animais, ele criminaliza para que ele não seja feito em seres humanos, tá? Então eu preciso que você agora coloque aí no seu Twitter, no seu Instagram, PL1904 sim, tá? Então, mas por que nós precisamos entender esta luta que o Brasil vive hoje entre a defesa da vida inocente, essa luta desses dois lados, né, que promove uma militância abortista e outro uma militância anti-abortista. Vamos entender qual a lógica dessa discussão, tá? E para isso eu trouxe aqui um texto do professor Olavo de Carvalho para a gente refletir aqui em cima dele, tá bom? Então, é um texto publicado no Diário do Comércio em 14 de outubro de 2010. Eu vou ler aqui somente alguns trechos para o vídeo não se estender muito, tá bom? Então, é o seguinte: o aborto só é uma questão moral porque ninguém conseguiu jamais provar com certeza absoluta que um feto é uma mera extensão do corpo da mãe ou um ser humano de pleno direito. A existência da mesma discussão interminável mostra que os argumentos de parte a parte soam inconvincentes a quem os ouve, senão também a quem os omite. Existe aí, portanto, uma dúvida legítima para que nenhuma proposta tenha podido aplacar. Transposta ao plano das decisões práticas, atenção, transposta ao plano das decisões práticas, essa dúvida transforma-se na escolha entre proibir ou autorizar um ato que tem 50% de chances de ser uma inocente operação cirúrgica como qualquer outro, ou ao invés disso um assassinato premeditado. Nessas condições, a única opção moralmente justificável seria abster-se de praticá-lo. Ele vai dizer aqui e aqui ele vai concluir. Se algum abortista desejasse realmente conhecer a verdade, teria de reconhecer que é incapaz de provar a inumanidade dos fetos e admitir que, no fundo, eles serem humanos ou não é coisa que não interfere no mais mínimo que seja na sua decisão de matá-los. Mas confessar isso seria exibir um crachá de sociopata. E sociopatas, por definição, vivem de parecer o que não são. Então, um texto aqui do professor Olavo, publicado no Diário do Comércio em 2010. Galera, é muito interessante porque creio que vocês já devem saber, que eu professo a fé católica, tá? E por professar esta mesma fé católica, eu sou anti-abortista. Mas por que eu sou anti-abortista? Por causa do meu catolicismo? Não, de maneira nenhuma. Eu sou anti-abortista por causa do direito natural. O que é o direito natural? O direito natural é, basicamente, leis eternas, imutáveis, que você não precisa da religião para explicá-las. Entende?
existe um conjunto, Deus fez, vou explicar aqui, Deus fez o mundo com um conjunto de máximas eternas que você não pode fugir delas, como por exemplo, adoração ao divino, respeito aos pais, respeito à propriedade privada e direito à vida, né? Mas aí vem os abortistas e agora vem com aquele jargão, aquele chavão que eu já escutei muito, principalmente na minha adolescência, sobretudo nos debates em sala de aula. Vocês antiabortistas defendem o direito à vida, mas não, ou melhor, vocês abortistas defendem o direito a nascer e não a viver, como se nascer fosse diferente de viver. Mas o que é que eles querem dizer com isso? Basicamente eles querem dizer que nós, antiabortistas, defendemos que um bebê nasça, mas não que ele tenha condições de ser criado, mas não que ele tenha condições de sociais de se manter, de viver, de ter direito à alimentação, ter direito à roupa, ter direito à educação principalmente. Gente, todos esses argumentos, todos os argumentos anti-abortistas, eles são no fundo, puramente sociológicos. Por quê? Porque eles são, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? São problemas fáceis de resolver. Por exemplo, uma situação hipotética. Imagine que uma menina de 13 anos engravidou, como realmente aconteceu várias vezes aqui no Brasil, em vários casos que ficaram famosos. Imagine que uma criança de 13 anos engravidou e ela não tem condições sociais para manter o filho, que é fruto de um estupro, e ela quer se recusar a criar uma criança que é a imagem viva do estuprador. Ora, outra pessoa não poderia criá-lo? Ele poderia nascer, mas outra pessoa poderia muito bem criá-lo. O governo, o papai Estado, poderia muito bem, né, suster essa criança com, por exemplo, direito a orfanatos, direito às próprias instituições religiosas de caridade. É curioso que Madre Teresa de Calcutá, quando ela encontrava uma mulher que não queria dar à luz a uma criança, porque ele havia sido fruto de um estupro ou qualquer coisa assim, uma gravidez indesejada, Madre Teresa de Calcutá dizia: minha filha, me dê, né, que eu cuido, mas não aborte, não o aborte. Várias mulheres se arrependeram de abortar. É engraçado porque surgiu um estudo, né, que foi publicado na Folha de São Paulo, foi publicado por um jornalista da BBC, enfim, por vários veículos de notícia, de que 95% das mulheres que abortam não se arrependem. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui algumas estatísticas, tá? Para que a nossa argumentação ela possa ser mais embasada, tá bom? Então vamos aqui. Laura, mãe de menina abortada chamada Hannah, escreve que fez um aborto há 11 anos. Na época, ela achou que era a coisa certa a se fazer, e ela sofre todos os dias por causa da perda da filha. As mentirinhas que contamos a nós mesmos, escreve Laura. A verdade é que sua partida tornou minha vida tão sem graça, tão cheia de dor, e nada ficou fácil. Pesadelos me assombraram, então amenizei a dor da maneira que sabia. Eu te amo muito, muito, e nunca ficarei em silêncio. Ninguém deveria passar por essa dor. Vou falar de você e ninguém me impedirá. Outra mãe desolada escreve anonimamente para seu bebê abortado em um post intitulado Sinto muito, se ao menos eu soubesse. Ela diz que imagina abraçá-lo e deseja que ele pudesse brincar com seu cabelo, como sua irmã viva faz. Por favor, me perdoe, eu tirei sua vida por motivos egoístas. Escreve no final de seu post: se eu pudesse voltar no tempo, escolheria, em vez de mim, repetidas vezes. Escolheria você, em vez de mim, repetidas vezes. Espera aí. Sim. Escolheria você, ao invés de mim, repetidas vezes. Amo você. Estes testemunhos de mães são relatos poderosos e angustiantes de que sabemos ser verdade. O aborto inflige graves danos físicos e psicológicos para
as mulheres. Um estudo descobriu que mais de... Aqui, publicado na Gazeta do Povo. Um estudo descobriu que mais de 3/4 de mulheres que tomaram medicamentos abortivos se arrependeram. Aí nós temos outras famosas brasileiras que abortaram, como por exemplo Cássia Kiss, que já deu seu testemunho na Globo, né? Solange Almeida, Elba Ramalho. Elba Ramalho aqui diz: não aborte em nenhuma circunstância, nem em nenhuma questão de estupro, de nada. Assuma seu filho, é uma vida que você tem dentro de você, é o seu filho. Compreenda a Deus, que Deus tem várias formas de falar com a gente, não só pelo seu bem bom como a gente quer. Ninguém quer ter dor, angústia, sofrimento. Deus ensina a gente muito pela dor, muito por situações adversas. Não mate seu filho, achando que você pode e está sendo libertado. A sociedade permite, as leis, as amiguinhas modernas vão te aconselhar a fazer. Às vezes até o marido, às vezes o namorado que diz: se você ficar com a criança eu vou te largar. Deixe ele ir, Deus vai te colocar outro melhor. Em outra circunstância, nunca cometa esse ato atroz, terrível, triste, que tanto magoa e fere o coração de Deus. Ou, por exemplo, outra que abortou e se arrependeu, Solange Almeida. O fato, gente, por que eu estou lendo tudo isso aqui? Porque, olha só, um estudo feito por estudantes do Imperial College apontou que o trauma, sabe o que é um trauma? Trauma é uma marca emocional psíquica, tá? O trauma causado por um aborto pode durar anos, tendo como sintomas mais comuns a ocorrência de pesadelos, lembranças, flashbacks, ansiedade, depressão, instabilidade de humor. E segundo o estudo, após um aborto, as mulheres apresentam altos níveis de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. Aqui o que a BBC vai dizer. Um estudo publicado aqui na BBC. A equipe de cientistas comparou 40 mulheres... isso aqui é um estudo legal, olha só. Eu separei aqui. A equipe de cientistas comparou 40 mulheres que tiveram abortos espontâneos com outras 80 que escolheram interromper a gravidez. O resultado do estudo foi publicado nesta segunda-feira na revista acadêmica online BMC Medicine. Aquelas que perderam os bebês em razão de problemas no parto sofreram um estresse mental nos 6 meses subsequentes. Já as mulheres que praticaram aborto por vontade própria apresentaram efeitos negativos de duração maior. Ativistas que militam pelo direito do aborto dizem que não há provas ligando diretamente o aborto ao trauma psicológico, porém, pesquisadores noruegueses disseram que os resultados reforçam a importância de se oferecer às mulheres informações sobre os efeitos psicológicos da perda de um filho, seja naturalmente ou por um aborto premeditado. Aqui uma comparação, 5 anos depois. Vou baixar aqui rapidinho. A equipe da Universidade de Oslo afirmou que 10 dias após um aborto, 47,5% das mulheres que tiveram aborto espontâneo apresentaram sinais de algum tipo de sofrimento mental contra 30% das que se submeteram a abortos. O total de mulheres psicologicamente abaladas pelo aborto espontâneo caiu com o passar do tempo. 22,5 delas após 6 meses e 2,6 passados 2 anos e 5 anos. Já no grupo das mulheres que abortaram por vontade própria, 25,7% ainda sofriam sequelas psicológicas depois de 6 meses e 20% daquelas que continuavam com problemas mentais relacionados ao aborto 5 anos mais tarde. Ou seja, a duração do trauma é maior. Tá? Aqui no Brasil Escola, essa reportagem aqui que eu tirei, não é bem uma reportagem, é um texto científico. Fala da síndrome pós-abortiva. Eu vou me parar um pouco aqui, né? Separei vários dados para fazer este vídeo, enfim, para falar dos efeitos pós-aborto nas mulheres, né? Qualquer dúvida, existe este livro aqui,
né? Aborto, 50 perguntas e 50 respostas em defesa da vida inocente, que é muito útil e salutar para essa discussão. O fato, pessoal, é que problemas sociais precisam ser resolvidos de maneira social e caritativa, não abortiva, né? O que nós precisamos entender é que existe um interesse de fundações nacionais, como a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, enfim, e quem está dizendo isso não sou eu, é um sociólogo chamado Kingsley Davis, que escreveu uma vasta obra sobre eugenia e controle populacional, onde ele liga táticas abortivas e contraceptivas ao progresso da liberdade sexual que aconteceu em maio de 1968 e como o aborto seria uma estratégia no controle populacional, basicamente, para que nós vivêssemos, em tese, uma espécie de admirável mundo novo do Huxley, né? E quem pode parecer um pouco teoria da conspiração, mas quem está falando não sou eu. Isso está amplamente documentado. Vou deixar a bibliografia aqui dos livros do Davis, do Kingsley Davis, tá? Então, gente, eu quero concluir esse vídeo com um trecho do Evangelho. E já adianto que o aborto, como diz o saudoso Papa Francisco, ele não é um problema religioso. Ele é um problema unicamente moral. Ele é um problema de natureza social, vamos dizer assim. É um problema econômico também. Ele pode ser descrito como um problema, vamos dizer, caritativo. Problema da falta de caridade, que a caridade pode resolver, tá? A caridade da sociedade ou a caridade do próximo com aquelas mulheres com esta situação. Enfim, eu creio que investimento público, investimento em orfanatos ou as próprias obras das igrejas, as próprias ordens que se propõem a cuidar de crianças nesse tipo de vulnerabilidade, ordens religiosas, claro, respeitando o direito à escolha de crença. Ordens religiosas podem ajudar, enfim, nesse quesito. Claro, é o meu pensamento. Mas eu gostaria de finalizar com a reflexão do Evangelho, porque existe um dado no Evangelho de São Lucas que somente São Lucas retrata, que são das mulheres que estão chorando por Jesus quando ele está prestes a ser crucificado. E Jesus se volta para essas mulheres e diz: mulheres, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não conceberam e os seios que não amamentaram. Então dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se fazem isso ao leiro verde, que farão ao seco. O que quer dizer essa palavra de Jesus para nós nos tempos de hoje? Virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não conceberam e os seios que não amamentaram. Felizes as estéreis, os ventres que não conceberam e os seios que não amamentaram. Em tese, o que Jesus quer dizer aqui é que nós chegaremos a um tempo em que o lenho verde, que é o próprio Cristo, nessa passagem profética, está sendo crucificado, está sendo cuspido, está sendo escarrado. E graças a isso, o lenho seco, que somos nós, seres humanos, a vida humana será desrespeitada. Quando a fonte da vida, que é o próprio Cristo, ela é deixada de lado, então toda a vida humana, consequentemente, também perderá o seu rumo. Toda a vida humana, consequentemente, também será desvalorizada. Então, o que eu quero dizer, meus caros, é que estes dias chegaram. Estes dias são hoje, infelizmente. Hoje em dia, felizes as mulheres, os ventres que não conceberam, os seios que não amamentaram. Feliz você se não tem filho para cuidar. Feliz você se não
se sofreu um estupro, se sofreu um abuso e agora está aí sem saber o que fazer. Essa mensagem vai diretamente àquelas mulheres que estão nessa situação. Filha, você sabe que isso não é certo. Você sabe que isto não é o que Deus quer para você, não é o que Deus quer para o seu filho. Não torne seu filho vítima de um outro crime da pessoa que ele abusou. Não torne vítima de um assassinato. Não torne um trauma na sua vida, ao invés de ser uma bênção. É curioso porque o Brasil é campeão no quesito mãe solteira, não é? No quesito de gravidez indesejada, em tese até devido à cultura de libertinagem sexual que temos aqui. Mas esses dias chegaram, meus amigos. Infelizmente, é o mundo que temos hoje para enfrentar. É o mundo que temos hoje para evangelizar. Deus abençoe vocês. Se este vídeo foi importante, peço que se inscreva, comente, compartilhe, dê o seu like e é isso. Deus os abençoe.